Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema O Espírita na Sociedade. A bibliografia está na descrição deste vídeo. Quem vem para nos auxiliar é o nosso convidado, Márcio Festugato, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer estar na tua companhia. Boa noite, querida Rosemary. É sempre uma alegria e um privilégio poder participar do nosso programa espírita, Palavras Consoladoras. Hoje com um tema também muito interessante, né? O espírita na sociedade. Então, Márcio, o que significa ser espírita na sociedade atual? Bom, primeiro vamos tentar explicar o termo sociedade, que em sociologia significa associação. Ou seja, é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir e preservar seus objetivos comuns. Esses objetivos comuns são compartilhados pelos membros dessa sociedade. Por exemplo, o bem comum, ajuda aos que necessitam e assim por diante. É um grupo de indivíduos se relacionando no qual todos os membros estão interligados com a mesma finalidade. Portanto, nós temos vários tipos de sociedade. As sociedades familiares, religiosas, esportivas, sociais, políticas, etc. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz um questionamento que ele fez aos espíritos superiores a respeito da vida social. Na questão 766, ele pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? O que eles respondem? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Todas as nossas faculdades são necessárias para a nossa vida de relação com as outras pessoas. E complementa na questão seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, viver isolado? O que eles respondem? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós observamos muito claramente isso no coletivo das espécies. Por exemplo, os bandos de pássaros, os cardumes de peixes, a matilha dos lobos, etc. O homem tem que progredir. Isolado, isso não lhe é possível, porque ele não possui em plenitude todas as faculdades. É necessário, para isso, o contato com as outras pessoas. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam para garantirem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os seres humanos foram feitos para viver em sociedade. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Vivemos na Terra todos em conjunto. Todos somos diferentes e com capacidades diferentes para que possamos evoluir, aprendendo uns com os outros. E assim treinamos a cooperação fraterna, a solidariedade entre todos a caminho de um mundo melhor. É o que estamos observando nesses dias aqui no Rio Grande do Sul, a solidariedade das pessoas em ajudar aqueles que perderam tudo e que estão vivendo com grandes dificuldades devido às enchentes dos rios. E que diferença isso faz, né, Márcio? O conhecimento aplicado na prática. Isso é muito bom. Então, Márcio, é verdade. Herdamos dos animais a necessidade da vida em grupo, que é a vida em sociedade de nós, os humanos. Mas onde começa a sociedade? Então, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos orienta o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e fica abalada nas suas estruturas.
ensina os nossos espíritos superiores que, na questão 913 do Livro dos Espíritos, nos dizem que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. O que eles dizem? Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, existe o egoísmo. Quem quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza o Pai, conhecendo profundamente as nossas imperfeições e as enormes dificuldades que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combater esse egoísmo. Deus criou o quê? A família, onde a proximidade física e os laços de afetividade entre os familiares trabalham para a destruição das nossas imperfeições. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, relembra Jesus nos orientando o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima criadora dos caráteres dos indivíduos. A paz do mundo começa nos nossos lares, sob os nossos telhados. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como é que nós vamos esperar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, ligado à nossa família, como é que nós vamos respeitar e amar os outros e amar a Deus, que nos parece tão distante? A família é instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que todos os pseudo-sábios e os pseudocientistas nos fazem a todos os tempos, assim como nos dias de hoje. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente que nós valorizemos e, para dentro dela, procuremos nos educar, a fim de nos renovarmos pela força do amor, porque é essa força que vai constituir a nova era, a era do mundo de regeneração. Diante dos desafios que estamos vivenciando nos nossos convívios familiares, é imprescindível buscarmos o apoio na verdade. E onde é que está a verdade? Está no Evangelho de Jesus. A família em que estamos não foi por acaso. Não tem essa história, eu não pedi para nascer. Isso a gente suplicou. A família em que estamos foi escolha nossa para cumprirmos uma programação evolutiva e vencermos aqueles compromissos que nós elaboramos no mundo espiritual antes de nascermos. Importante lembrar que não importa qual é a nossa atual estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Aprendemos ali a verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para os defeitos dos outros e o perdão das ofensas. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro das nossas casas, pois somente o amor, em suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa importante missão que cada um de nós escolheu nessa encarnação. Que maravilha, Márcio. Só notícia boa, né? Então, compete a cada um de nós começar a trabalhar nos nossos lares. E agora, Márcio, que entendemos a importância da sociedade e da família, voltamos à pergunta inicial. Como deve ser o espírita na sociedade? Então, o espírita de hoje deve ser o cristão de ontem, um seguidor de Jesus, que é o nosso guia e modelo.
Deve ser aquela pessoa que busca na Boa Nova, ou seja, no Evangelho, as orientações para a sua transformação moral. Não é aquele que apenas lê os ensinos de Jesus, mas aquele que medita, que pensa sobre aquilo que leu e se coloca como a primeira pessoa que precisa aprender aquilo para corrigir-se a si próprio nos seus atos, nas suas palavras e até nos seus pensamentos. Os espíritos superiores nos orientam muito bem sobre as características do homem de bem, que está na questão 918 do Livro dos Espíritos. O que eles nos dizem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele se interrogar a sua própria consciência sobre os atos que praticou, vai perguntar se não transgrediu essa lei, se não fez nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se alguém tem algum motivo para dele se queixar, enfim, se ele fez aos outros o que desejara que os outros lhe fizessem. Possuindo esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição, e respeita a justiça dos homens, mas mais ainda a justiça de Deus. É bondoso, é humanitário, é benevolente para com todos, porque considera irmãos todos os indivíduos, sem distinção de raças, de crenças ou de qualquer outra coisa. Se Deus lhe permitiu o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito, um usufruto, da qual ele cumpre usar para beneficiar não só a si próprio, mas a todos. Não se vaidece dela, porque sabe que aquele que as deu, ou seja, aquilo que Deus me deu, também posso perder. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outras pessoas para trabalhar com ele, como, por exemplo, empregados, trata essas pessoas com bondade, com benevolência, porque sabe que todos somos iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os tratar sob o guante do seu orgulho. É indulgente para com os defeitos dos outros, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. Lembrando daquelas palavras de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. E, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, porque sabe que, como ele houver perdoado, assim ele também vai ser perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, da mesma forma que quer que os seus direitos também sejam respeitados pelos outros. O famoso bispo de Pona, Santo Agostinho, fazia isso todas as noites antes de dormir. O que ele fazia? Uma reflexão sobre o seu comportamento. Como é que ele tinha tratado as pessoas com as quais convivia naquele dia. Qualquer dúvida que lhe surgisse à mente, fazia a programação para reparar no dia seguinte. Não fazia como nós, que ficamos arrumando desculpas, ficamos transferindo as nossas culpas para os outros. Ele se libertava logo dos remorsos e das culpas. Por isso que ele tinha na consciência a paz que Jesus ensinou. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta como deve ser o verdadeiro espírita. O que ele diz? Reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é aquele que já se corrigiu de todas as imperfeições, não, mas aquele que agora tem consciência delas e se esforça para corrigi-las. É aquele que hoje procura ser um pouco melhor que ontem e amanhã um pouco melhor que hoje. Os espíritas cristãos são os verdadeiros espíritas. São aqueles que estudam,
aqueles que procuram os conhecimentos que Jesus nos trouxe no seu Evangelho e os conhecimentos que os espíritos superiores nos trazem nas demais obras da doutrina espírita. São aqueles que se esforçam em fazer o bem, em dominar os seus maus pendores. E por isso que a caridade é a sua linguagem e sua regra de proceder. São os que entenderam a orientação do Espírito de verdade, quando disse: eu vos deixo 2 mandamentos. O primeiro, espíritas, amai-vos. O segundo, espíritas, instruí-vos. Depois dessa tua fala, Márcio, o que nos resta é arregaçar as nossas mangas e trabalhar. O convite ao trabalho. E acredito que não nos falte isso, né? E também a boa vontade. Deixa tuas despedidas aqui, porque o nosso tempo já terminou. É sempre uma grande alegria poder participar desses encontros e podermos aprender para aplicarmos em nós aquilo que estamos tentando transmitir, porque sem o exemplo, ninguém se modifica. Nós queremos agradecer, então, a contribuição do nosso convidado, Márcio Festigato. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua presença. Um fraterno abraço a todos.